fundo, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite, estimulados a jejuar, amém? Nós já vamos ler esse texto, eu só quero recapitular um pouquinho o que o Vitor pregou. Ele trouxe aqui uma mensagem introdutória, e na mensagem dele, ele nos ensinou o que é jejum, né? Ele trouxe a raiz da palavra grega, que é nesteia, né? Ne, prefixo de negação no grego, e estil, alimento. Então, jejuar em sua essência é abstenção alimentar. Então é deixar de comer para buscar ao Senhor com um fim espiritual, com um propósito espiritual. Quando você jejua e ora, você está buscando a Deus. Pastor, existem outros jejuns? Sim, existem, só que eles são complementares. Eles não devem ser substituto da essência do jejum, que é abstenção alimentar, amém? Talvez você tenha jejuado, feito um propósito com Deus. Senhor, eu vou jejuar sério no Netflix, porque eu não consigo ficar sem assistir série. É um tipo de jejum válido? Sim, é um tipo de jejum válido, só que ele não pode substituir o jejum na sua essência, que é abstenção de alimentação, para que você mate a sua carne, fortaleça o seu espírito, para ter uma comunhão mais aprofundada com Deus, amém? Então, pastor, o que significa estimular? Despertar ação, diga assim comigo: despertar ação, impulsionar a ir além da zona de conforto. É isso que o Espírito Santo deseja fazer conosco nesses últimos dias. Nós iremos meditar aqui nessa noite sobre a influência do jejum em algumas passagens bíblicas, para que nós sejamos despertados ao jejum, amém? Para que nós possamos sair da zona de conforto, a fim de aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Diga comigo: a fim de aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Quantos desejam isso nessa noite? Deus deseja nos aprofundar no relacionamento com Ele. Então, a primeira influência que eu quero falar do jejum é a influência na adoração e na direção divina. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 2, o texto da palavra de Deus diz: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Então nós observamos aqui a influência do jejum na adoração e na direção divina para a igreja, porque é muito possível a igreja do Senhor orar, é muito possível a igreja do Senhor adorar, mas ainda assim não estar sensível à voz do Espírito Santo, porque nós entramos no automático, não é verdade? A nossa maior luta hoje é contra a religiosidade, a nossa maior luta hoje é contra um modelo engessado. Por isso nós, como igreja, precisamos entender que a influência do jejum na adoração é a direção divina para a igreja, amém? Nós hoje estamos aqui vivendo um tempo abençoado na Beirana Itaquá, porque um dia, após 36 anos de história, o pastor Ricardo conta, eles estavam na sede e o Espírito Santo começou a dizer para eles: olha, é tempo de alargar as tendas. E essa palavra do Espírito Santo foi muito desafiadora, porque eles estavam com uma igreja consolidada, eles estavam com uma igreja estabelecida na Vila Mariana, e ali estava tudo bem, mas o Espírito Santo tinha algo a mais. Então eles ali orando, jejuando e buscando ao Senhor, o Espírito Santo de Deus disse: é tempo de alargar as tendas, é tempo de plantar a igreja. Eles plantaram a primeira, a segunda, e essa aqui foi a oitava, para a glória de Deus, porque o jejum ele influencia na adoração e na direção do Espírito Santo. Essa igreja aqui do texto que nós lemos é a igreja de Antioquia. A Bíblia diz que havia mestres, que havia profetas, e ali Paulo e Barnabé, ali ele era chamado de Saulo, ainda estavam ali adorando ao Senhor, mas Deus tinha uma direção específica para aquela igreja. Eles não poderiam só ficar vivendo as bênçãos de Deus dentro das quatro paredes. Por isso a Bíblia diz que enquanto eles jejuavam e oravam, quem falou? O Espírito Santo diz: apartai-me a Saulo e a Barnabé para a grande obra que eu os tenho chamado, amém? Que essa seja a realidade da nossa igreja nesses últimos dias, que no meio da adoração, que no meio da nossa busca ao Senhor como igreja, nós possamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, para que Ele traga um direcionamento para essa igreja aqui. E nós temos buscado isso nesses últimos dias, nós temos orado ao Senhor, nós temos jejuado, e a palavra de Deus para esses últimos
últimos dias é avivamento. Só que avivamento não é alegria no culto. Só que avivamento não é só línguas estranhas no culto. Avivamento é o Espírito Santo nos impulsionando através dessa sensibilidade que nós temos recebido do jejum, para que nós possamos sair e pregar o Evangelho. Mas essa só é uma realidade de uma igreja que coloca o jejum em prática, porque ele influencia na nossa adoração e na direção do Espírito Santo. Porque adorar a Deus é muito mais do que canções, amém? Nós achamos que a adoração é somente quando o Claudião sobe aqui com essa voz abençoada e começa a cantar louvores, nós pensamos, eu estou adorando a Deus. Não, mas adorar a Deus também é estar sensível à voz do Espírito Santo, para que a igreja possa cumprir o chamado dela na terra. Os irmãos acham que o Espírito Santo pode ser negligenciado dentro de uma igreja, sim ou não? Sim, claro que sim. Nós temos o exemplo da igreja de Filadélfia, de Laodiceia. Quando a Bíblia diz, eis que estou à porta e bato, nós aplicamos esse versículo para evangelizar. Só que esse versículo não é para não crentes. Esse versículo é para a igreja de Laodiceia, que achava que estava vivendo ali o seu ápice espiritual. Olha, nós não precisamos de nada, nós somos ricos. Nós não precisamos de nada, nós sabemos a obra de Deus. E a palavra de Jesus para aquela igreja, olha, vocês são pobres, cegos, miseráveis e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo e colírio, para que vocês possam ver. E a palavra continua dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém tiver sensibilidade, eu entrarei e terei comunhão com ele e ele comigo. Ou seja, o Espírito Santo precisa ser o nosso condutor nesses últimos dias. Mais do que belas notas sendo cantadas aqui nos nossos cultos, mais do que boas pregações, mais do que experiências sobrenaturais, nós precisamos entender o que o Espírito Santo tem para Bereana e Itaquá nesses últimos dias. E a palavra é um grande avivamento para essa cidade, em nome de Jesus. Mas nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele nos influencia através do jejum, que nos faz entender uma compreensão maior de adoração. E é isso que o Senhor tem para nós, irmãos. O Tom pregou aqui domingo, ele disse a passagem da mulher samaritana: o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a verdadeira adoração não está limitada a um espaço geográfico. A verdadeira adoração não está limitada a um ambiente de culto. A verdadeira adoração, ela acontece onde existem crentes incendiados com a presença de Deus e manifestam o nome do Senhor onde quer que coloquem a planta dos seus pés. Amém? Que o Senhor possa nos levantar nessa noite com uma sensibilidade. É esse o papel do jejum, irmão. Nós achamos que o nosso jejum ele só serve para movimentar a Deus. Não, o jejum ele traz sensibilidade para que sejamos uma igreja adoradora e uma igreja direcionada para a glória de Deus. Eu estou sendo muito edificado nesses últimos dias com esse assunto, e como é gostoso nós nos aprofundarmos em algo que o Espírito Santo está falando. Na primeira internação do Davi, ele ficou cerca de 33 dias na UTI quando ele nasceu, e eu comecei a ler o livro do pastor Mahesh Chavda, e ele fala sobre o poder do jejum e da oração, liberando o poder da igreja que ora. E ele é um pastor muito conhecido, conferencista, e ele viajava direto para conferências na África, em países da África. E um dia ele ministrou numa conferência, ele voltou para o hotel, e quando ele foi dormir, ele teve um sonho, e o Espírito Santo estava dizendo com ele: Mahesh, você precisa colocar a sua igreja para jejuar e orar 21 dias. Ouça bem o que eu estou te dizendo, você precisa pegar a sua igreja local. Ele era o pastor da igreja local, só que na ocasião ele estava pregando em uma conferência na África, e o Espírito Santo falou para ele: eu ainda vou te dar um sinal que sou eu quem está falando contigo. No dia seguinte, a esposa dele ligou para ele e falou: Mahesh, eu tive uma experiência com Deus sobrenatural, como se Jesus estivesse falando comigo face a face, que nós precisamos colocar a nossa igreja para jejuar e orar durante 21 dias. E durante esses 21 dias, você vai convocar a igreja para oração às 5 da manhã até às 7 da manhã, todos os dias durante 21 dias. E Deus falou para ele: não negligencie isso, porque senão eu vou sair do meio da igreja e vocês não vão nem perceber. Imaginem, irmãos, que tristeza, um Espírito Santo que não tem mais liberdade no meio do povo de Deus.
E foi exatamente essa palavra que Jesus deu para eles. E aí então eles começaram o propósito de jejum e oração durante 21 dias. Só que para surpresa do pastor Mahesh, a igreja dele tinha 600 membros na época. E quando eles iniciaram o propósito de oração, 4 pessoas foram orar às 5 da manhã. No dia seguinte era culto da família, culto de domingo. Toda a igreja estava reunida, na congregação reunida. E aí então o culto estava uma bênção. E um profeta se levantou dizendo: olha, eu estou triste porque a minha casa está desamparada. Vocês receberam uma palavra e vocês não estão cumprindo, porque eu tenho um propósito com vocês, mas vocês não estão sensíveis mais à minha voz, o Espírito Santo falando com a igreja. Mas eu darei um sinal que é para vocês começarem a se levantar nesse propósito. De repente, quando o profeta acabou de entregar essa palavra, no livro relata a experiência que as crianças foram batizadas com o Espírito Santo na hora. As crianças que estavam no culto foram batizadas com o Espírito Santo. E sabe o que aconteceu? Eles foram embora para casa. E às 4 da manhã, todas as crianças que foram batizadas com o Espírito Santo batiam na porta do quarto dos pais e diziam: nós precisamos levantar papai e mamãe para ir para a oração, porque esse é o desejo de Deus para a nossa igreja. Sabe o que eu entendi com aquilo, irmãos? Às vezes nós estamos tão insensíveis à voz do Espírito Santo que as pedras estão clamando. As pedras estão clamando porque existem almas lá fora se perdendo. E nesse caso aqui, eles deveriam sair da zona do conforto, porque esse é o estímulo do Espírito Santo. Olha, tá gostoso aqui, vocês estão numa baita de uma igreja onde tem mestres, profetas, mas separem-me Saulo e a Barnabé para a grande obra que eu os tenho chamado, porque existem pessoas que precisam ser alcançadas, existem igrejas que precisam ser plantadas, e o reino de Deus não pode parar. O reino de Deus é um reino em movimento. E se você está em movimento, você está vivendo o reino de Deus. Caso contrário, não. E aí sabe o que aconteceu? Eles se voltaram ao propósito de Deus. E Deus trouxe um grande avivamento para a igreja do pastor Mahesh. Porque não adiantava ele ter um ministério grandioso, mas a igreja da qual ele pastoreava estava ali vivendo uma mornidão espiritual. Então o jejum ele influencia na nossa adoração e na direção do Senhor para a nossa igreja. Que Deus nunca nos deixe perder a direção. Amém, queridos? A obra de Deus, ela não é fácil de ser cumprida, mas ela é possível. Nós estávamos orando aqui na consagração, no último domingo da ceia, e o Espírito Santo falava para mim: Felipe, não perca a visão que você já recebeu. Não perca a visão que você já recebeu. Por quê? Às vezes nós falamos sobre expansão, às vezes nós falamos sobre plantar igreja, e isso não é algo que veio da minha mente, isso não é algo que eu quero forçar. Isso foi uma palavra que os nossos pastores receberam de Deus. Eu estou debaixo da mesma visão, e se Deus está nos impulsionando a fazer isso, ainda que seja difícil, ainda que seja desconfortante, nós iremos cumprir, porque Ele é Deus. Que nós não percamos a sensibilidade como igreja, que nós não tenhamos esse sentimento de Filadélfia, que achava que era rico, mas era pobre, que achava que via, mas estava cego. Então o jejum, ele influencia na nossa adoração para a glória de Deus. Segunda influência do jejum está no arrependimento. Vá comigo para Joel, capítulo de número 2. Versículo de número 12. O jejum, ele influencia no arrependimento. Joel 2,12 diz: agora porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. O jejum, irmãos, ele faz parte da nossa humilhação diante de Deus. E só para você entender a influência do jejum no arrependimento, quem conhece aqui o livro do profeta Joel, quem lê a palavra, quem já estudou, sabe que Joel, ele profetiza após o exílio babilônico. E aqui o povo voltou para a sua terra, voltou para a sua cidade, e havia aqui uma promessa de restauração de bênçãos, de uma grande colheita, e no versículo de número 28, um grande derramamento do Espírito sobre toda a carne.
A profecia de Joel é: eis que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os jovens teriam visões, os velhos sonhariam, e os vossos filhos e as suas filhas profetizariam. Mas sabe o que Joel está falando? Que antes de nós vivermos esse grande derramamento do Espírito Santo, nós precisamos nos voltar a Deus com jejum e oração e arrependimento. O jejum, ele influencia, irmãos, no nosso arrependimento, porque hoje nós estamos acostumados a viver um remorso e não um arrependimento. Quem é líder, quem é pastor sabe, você às vezes vai aconselhar alguém que pecou, e às vezes a pessoa quer conversar com você por desencargo de consciência. Pastor, eu pequei, eu errei, eu quero que o Senhor ore por mim. Nós oramos. Líder, eu quero que você ore por mim porque eu caí, eu não estou conseguindo mais. Só que não fazem nada para mudar isso. Arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda, amém? Você já ouviu essa palavra aqui várias vezes, mas é verdade. Então não adianta você correr para o seu líder, se você deseja viver uma restauração na sua vida. Não adianta você correr para o seu pastor pedindo um aconselhamento, se você quiser viver uma restauração e a bênção de Deus na sua vida. Você precisa se voltar a Deus de todo o seu coração, com arrependimento e jejum. Porque só o jejum pode matar a nossa carne, irmãos. Só o jejum pode mudar a nossa vida. Então quando nós olhamos para Joel aqui, nós vemos uma grande promessa de Deus, só que o povo só viveria a promessa debaixo dessa condição. E a minha pergunta para você nessa noite: você tem promessas de Deus sobre a sua vida? Você tem promessas de Deus sobre o seu ministério? Você tem promessas de Deus sobre a sua história? E talvez a virada de chave para nós vivermos essa promessa é nós nos arrependermos daquilo que não agrada a Deus. Nós achamos que pecado, irmão, é só traição, pecado é só roubo, mentira, mas pecado, irmão, é quando nós estamos divididos entre dois pensamentos. Amém? Dá para ouvir um glória aí? Quem lembra da mensagem do presbítero Tom? Divididos em dois pensamentos. Aqui era a realidade do povo. Deus estava falando através de Joel: olha, é tempo de mudança. Não é tempo de edificar casas suntuosas enquanto a minha casa está desamparada. O profeta Ageu também pregou sobre isso. Não adianta, porque vocês vão colocar o dinheiro de vocês em um saco furado. Voltem-se para mim com arrependimento, com uma nova história. Mude sua prioridade, mude a sua vida, e você viverá o verdadeiro arrependimento, e a promessa de Joel 28 vai se cumprir na sua vida. O Espírito do Senhor sendo derramado sobre toda a carne, o sobrenatural de Deus invadindo a sua vida e esta igreja para a glória de Deus. Vitão pregou aqui na primeira quinta-feira: não é possível pegar o pano novo e colocar em roupa velha, porque a estrutura velha não aguenta. Não é possível pegar o vinho novo e colocar no odre velho, porque vai se romper e isso vai perder. Deus não quer que você perca aquilo que Ele tem para derramar na sua vida. Se você realmente deseja viver o derramamento do Espírito Santo, é noite de transformação de mente, é noite de mudança de rota, é noite de recalcular o seu GPS, se voltar para Deus de todo o seu coração, e Joel 28 vai ser a realidade dessa igreja. Tiago 4,8 diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpam as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o vosso... Ah, pastor, não estou adulterando, não estou mentindo, não estou roubando, estou dando meu dízimo, está tudo certo. Mente dividida purifique o seu coração. O que é mente dividida? Tem hora que eu estou enfoguetado, Tom, que eu estou querendo viver o meu propósito. Pode contar comigo, Tom, vou estar no Verticalize. Aí uma semana, só uma semaninha só. Se ele vai para a faculdade, para a academia, a mente dele já fica completamente dividida. E aí Tiago está dizendo: aproxime-se de Deus, e aí então Ele vai se aproximar de você. Pecador, limpe as suas mãos, e você de mente dividida, purifique o seu coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem, troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se perante Deus, para que a seu tempo Ele vos... Aí a gente quer viver avivamento, irmãos, orando
10 minutos antes de dormir e maratonando em uma série meia hora, 1 hora, 2 horas. Se nós desejamos viver um avivamento, nós precisamos provocar isso para a glória de Deus. Nós precisamos provocar isso. Então, nós vemos aqui a influência do jejum no arrependimento. Não adianta chorar e voltar a fazer a mesma coisa, porque isso é remorso. Arrependimento é quando você diz: olha, vou excluir do Instagram, vou apagar o número da minha agenda, não vou passar nem perto da rua, porque eu preciso mudar, eu preciso viver aquilo que Deus tem para mim, eu preciso viver uma nova história. Então, hoje você está sendo estimulado, o Espírito Santo está te chacoalhando a colocar o jejum em prática, para que você nunca mais diga: eu não consigo, pastor. Você não tem que chorar para o pastor, você tem que chorar para Deus. Você tem que rasgar o seu coração na presença de Deus, porque a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Você pode ter feito o que for, não existe pecado que Ele não possa perdoar. Não existem vestes que Ele não possa purificar. Não existe história que Deus não possa transformar. E Ele está aqui nessa noite, mas Ele está dizendo: olha, essa batalha você vai vencer através do jejum, porque Ele influencia no seu arrependimento. O jejum vai trazer uma contrição, não é algo externo, não é estereótipo, é algo que vai gerando dentro de você, e daqui a pouco você está olhando e dizendo: olha, eu não entendo mais, eu era um pilantra, mas agora eu estou transformado. Eu não entendo mais, eu mentia, mas agora eu estou mudado. Quem pode fazer isso senão Deus, irmãos? Para que o grande avivamento venha, nós precisamos entender que é tempo de arrependimento, é tempo de mudança de rota. Deus está dizendo para o povo: vocês não foram chamados só para trabalhar, vocês não foram chamados só para edificar casa. Sabe por quê? Jesus falou no Sermão do Monte que os pagãos vivem em busca disso. Nós fomos chamados para viver a glória de Deus aqui na terra. Vamos adiante. Terceira influência, nós vemos a exortação do profeta Isaías contra o falso jejum. Pastor, existe falso jejum? Existe. Como existe o verdadeiro jejum, existe o falso jejum. Vá comigo para o livro do profeta Isaías, capítulo de número 58, versículo de número 5. Está na tela? Ainda não? Quantos acharam? Digam amém. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe? Incline a cabeça com um junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre, o desamparado, vestir o nu que você encontrou, e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Olha o que o profeta Isaías está dizendo: existia um dia da expiação, que era o dia de jejum, e eles estavam fazendo aquilo ali como meramente um ato religioso, obrigatório, e que talvez traria benefícios a si próprio. Mas o profeta Isaías está dizendo aqui: não é esse o jejum. Esse jejum que vocês estão fazendo eu não estou aceitando, porque é um jejum religioso. Sabe o que Deus quer de nós, irmãos, nessa noite? Que nós não façamos jejum simplesmente porque tem alguém nos pedindo, mas porque nós queremos viver a prática da palavra nos nossos dias. Porque ele está dizendo, o profeta Isaías: olha, o jejum que eu aceito é esse que solta as correntes da injustiça, aquele que põe em liberdade o oprimido, aquele que partilha a sua comida com o faminto. Então tem gente que vive uma vida de religiosidade egoísta. Eu vou buscar, tipo os fariseus: olha, estou jejuando porque eu estou buscando o louvor dos homens. Mas o verdadeiro jejum, além de transformar a nossa natureza, vai beneficiar o próximo.
Porque Isaías está dizendo aqui: olha, o que eu quero de vocês é que vocês pratiquem a palavra, é que vocês não negligenciem o cuidado com o próximo. Irmãos, tem muita gente que só vem para a igreja esquentar banco. E aí não adianta a gente pregar sobre jejum, se quando o chão está lindo você não tem disposição para pegar uma vassoura para varrer. Está difícil dar um glória? Vai apertar mais. Não adianta. Ô irmão, estão precisando de gente para trabalhar na igreja. O miserável nunca quer fazer nada, irmão. O que você está fazendo aqui? Pastor, você está expulsando? Não, o Espírito Santo está te estimulando a viver uma verdadeira espiritualidade, um verdadeiro jejum, a levantar da sua cadeira e servir o próximo para a glória de Deus. Ei, Jesus não te chamou para viver só as suas dores, Jesus não te chamou para viver uma espiritualidade egoísta. Sabe o que é espiritualidade egoísta? Eu só venho para buscar o benefício da minha empresa. Eu estou uma bênção na igreja quando minha empresa está indo bem. Eu estou uma bênção na igreja quando eu tenho dinheiro no banco. Eu estou uma bênção na igreja quando as circunstâncias estão favoráveis. Mas quando está ruim, você nem vê mais na igreja, porque não está disposto a buscar ao Senhor, e ainda que esteja doendo na sua vida, na sua pele, a fazer com que outras pessoas sejam beneficiadas. Jesus quer quebrar de nós toda a religiosidade. Então é importante nós entendermos isso. Não é um jejum religioso: eu vou fazer porque é uma obrigação, eu vou fazer porque talvez o líder, o Tom, vai convocar um jejum aqui. Não, eu vou fazer porque eu quero sair da minha zona de conforto. Tom, o que eu posso fazer no vertical? Eu posso cantar, vamos evangelizar. O que eu posso fazer? Eu posso ajudar na igreja. Que faz alguma coisa, crente, em nome de Jesus. Porque não adianta você orar. É difícil ouvir isso, mas é verdade. Não adianta você orar, não adianta você jejuar e você continuar sendo a mesma pessoa, sem dar liberdade para que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Então Isaías está exortando o povo contra o falso jejum. Diga assim comigo: eu não quero uma vida de religiosidade, nem oferecer a Deus um falso jejum. Jesus não quer isso de nós. Ele quer que venha nascer dentro de nós um desejo que vai além das coisas dessa terra. Tá difícil, tá doendo, mas eu vou continuar buscando porque eu tenho sede. Eu não posso perder, irmãos, a sede pelas coisas de Deus. Independentemente do que aconteça, eu preciso continuar brilhando o olho por Jesus. Às vezes não é fácil, pastor, você não conhece a minha história, você não conhece a minha. Não é fácil mesmo, mas as minhas circunstâncias não podem ser usadas como pretexto para que eu tenha uma vida infrutífera e religiosa. Se o dinheiro está na conta, eu estou servindo a Deus com inteireza de coração. Se o dinheiro não está na conta, eu vou continuar sendo bênção do mesmo jeito, porque é melhor ir pobre para o céu do que pobre para o inferno. Não é verdade, irmão? Uma vez o irmão chegou para mim e falou: pastor, fiquei escandalizado, bem-vindo ao evangelho. Pastor, eu não vou para a igreja não, eu estou triste. Falei: por quê, irmão? Porque a vida financeira não está fácil. Falei: tá bom, é melhor ir pobre para o céu do que pobre para o inferno. Porque se você se apostatar da fé, você está achando que você vai para o céu, irmão? Ah, pastor, mas não é por mérito, irmão. Mas às vezes nós vivemos aqui negando a Cristo com as nossas atitudes, negando a Cristo com a nossa religiosidade. Nós queremos viver o melhor de Deus, então independentemente do que aconteça, as circunstâncias não podem me trancar numa vida de religiosidade. Se é para orar, irmão, eu vou orar para valer. E a minha oração não vai ficar só em palavras não, porque a Bíblia diz que os hipócritas oravam alto nas praças, para serem ouvidos pelos homens. E Jesus disse: olha, eu lhes digo que esses aí já receberam a sua recompensa. Qual que é a recompensa? Meu Deus, como ora bem, um tapinha nas costas, e só isso e nada mais.
Agora, quando existe verdade na sua oração, no seu jejum, quando existe, olha, eu sou crente mesmo, pastor, sou servo de Deus mesmo, estou servindo nessa igreja mesmo, que o Senhor precisar eu vou fazer. Irmãos, independentemente se te elogiam ou não, você verá os frutos para a glória de Deus, porque a partir do momento que Ele olha para você, Ele vê o seu esforço, Ele vê o seu sacrifício. Deus não é injusto, Ele diz: eu vou derramar poder sobre a vida dele. Amém? Vamos fugir do falso jejum. Quarta influência, a influência do jejum na vida do mestre. Quem é o nosso mestre? Não poderíamos fechar melhor essa ministração sem citarmos o exemplo de Jesus. Mateus 4:1 diz: então Jesus foi levado ao Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus não ousou fazer nada sem antes ter uma vida consagrada. O jejum influenciava muito a vida de Jesus, e ó que ele era o Filho de Deus. Imaginem, quando ele chega lá no Jordão, na Judéia, onde João Batista está pregando, o João Batista já dá testemunho dele, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se é eu já ia falar: nossa, tô voando, moleque. Sim ou não? Jesus era 100% homem, mas era 100% Deus também. Ele tinha sua natureza humana. Vou ficar por aqui mesmo. Mas sabe o que Jesus faz? João, eu vim para ser batizado por ti. Não, Senhor, mas eu que tenho que ser batizado pelo Senhor. Não, é importante nós fazermos isso para que se cumpra a justiça do reino de Deus. Jesus foi batizado, você conhece o texto. Ao sair das águas, os céus se rasgam, o Pai dá testemunho: esse é meu Filho amado, em quem eu tenho grande prazer. O Espírito Santo desce, e aí ele poderia começar a voar. Eu vou começar a pregar aqui, eu vou começar a fazer sinais, prodígios e maravilhas. Mas ele foi para o deserto para ter uma vida consagrada a Deus, para vencer as tentações sobre o diabo. O problema, irmãos, é que hoje nós estamos nos envolvendo também na obra de Deus, sem ter uma vida consagrada. Primeiro nós precisamos desse revestimento, para que nós possamos entender quais são as lutas espirituais e quais são as lutas carnais. Vencermos as nossas batalhas com as ferramentas corretas. Então Jesus, ele tinha uma influência, ele foi influenciado por isso. O próprio Filho de Deus jejuou. E por que você, filho de Deus, ainda não fez isso? Para que você tenha êxito naquilo que você faz, tenha uma vida consagrada. Olha, uma vida consagrada nos faz viver pela prioridade certa. Será que você pode falar isso para o seu irmão? Eu sei que você não gosta, mas para não dar sono, diga assim: uma vida consagrada nos faz viver pela prioridade certa. Depois que Jesus ganhou o território de Samaria, quando ele prega para a mulher samaritana, João 4,30, olha que texto extraordinário, eu quero que você preste atenção, eu já estou terminando. Diz assim: então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Quem? Os discípulos. Eles haviam ido comprar comida. Enquanto isso, os discípulos insistiam, olha isso: mestre, come alguma coisa? Versículo de número 32, mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. 33, então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe comida? Eles não estavam entendendo. 34, disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Quem tem uma vida consagrada vive pela prioridade certa. Não era tempo de descansar, não era tempo de parar. Jesus tinha algo extraordinário para fazer. Os discípulos estão insistindo: Jesus, come um pouquinho. Ele diz: olha, eu tenho uma comida aqui maravilhosa que vocês não conhecem, mas come. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Ou seja, não é tempo de parar com as coisas naturais, não é tempo de se distrair. Existe algo adiante poderoso nos esperando. Existe algo adiante poderoso nos esperando, queridos. Jesus tinha essa percepção porque ele tinha uma vida consagrada, uma vida de jejum. 35, vocês dizem: daqui a 4 meses haverá colheita. Eu lhes digo: abram os olhos e vejam, os campos já estão brancos e preparados para a colheita. Eu não sei se você pegou. Uma vida consagrada nos faz enxergar aquilo que pessoas comuns não podem ver.
porque eles estavam querendo parar, mas Jesus está dizendo: existe algo por vir. Vocês estão pensando nas coisas materiais, daqui 30 dias existe a festa da colheita. Eu lhes digo: olhem, abrem os olhos. O jejum deseja abrir os seus olhos para que você veja que a provisão de Deus já foi preparada para você. Não se distraia, não desanime, existe algo poderoso chegando aí em nome de Jesus. Existe algo poderoso chegando aí. Oh, daralabaxei, daralabas. Tudo que você precisa é ter uma vida consagrada para enxergar isso. Eu ouvi esses dias algo poderoso. Quando Deus fez o mundo, no 6º dia Ele criou o homem. Porque quando Deus colocou o homem no jardim, tudo já estava preparado. Ou seja, Deus não vai te colocar em uma missão sem que a provisão já esteja pronta. Deus não vai te dar uma missão difícil demais sem que Ele já tenha preparado tudo. E talvez você esteja vivendo um dilema, como eu já vivi muitas vezes. Na pandemia eu falei: meu Deus, a igreja vai fechar a porta, Jesus não tem membro, tem que pagar a conta. Irmão, quando eu menos esperava, tinha gente batendo aqui na porta dizendo: pastor, eu sou cristão desde quando eu nasci, mas eu não estou indo à igreja, mas eu estou trazendo meu dízimo aqui nesse lugar. Ah, meu Deus do céu, era Deus falando para mim: enquanto você faz a minha obra, enquanto você vive pela prioridade certa, existe algo que já está preparado. Existe algo que já está preparado. O Espírito Santo te encorajando a dizer: olhe, veja, os campos já estão brancos. Chega de reclamar, minha irmã, chega de reclamar, meu irmão. A provisão já está preparada para você. Tenha uma vida consagrada com Deus, tenha uma vida de intimidade, e tudo que você vai fazer é enxergar. Você pode estar passando pelo pior deserto, Jesus quer te fazer enxergar. Se lembra de Agar? Agar foi despedida da casa de Abraão. Abraão ficou com aquela palavra pesada no coração. Deus falou: deixa ela ir para o deserto. A Bíblia diz que ela coloca Ismael debaixo de uma árvore e diz: eu vou ali na frente que eu não quero ver o menino morrer. Agar está lá pranteando. A Bíblia diz que o anjo gritou: Agar, o que tens, Agar? O menino só está cansado. Eu tenho uma promessa na vida dele. Levanta, come, beba, toma o menino pela mão. A Bíblia diz que então os seus olhos foram abertos e ela viu uma fonte. A Bíblia não diz que Deus criou uma fonte no deserto. A Bíblia diz que os seus olhos foram abertos e ela pôde enxergar uma fonte. Tudo que Deus deseja fazer conosco nesse tempo é nos fazer enxergar que Ele te colocou no lugar certo, que Ele te colocou na igreja certa, que Ele te colocou na liderança certa, e Ele vai fazer aquilo que você nem imagina. Como não falar do profeta Eliseu? Eliseu está cercado pelo rei da Síria. E aí a Bíblia diz que o menino saiu lá e diz: olha, eu vejo um exército numeroso, eu vejo um exército grande. E o profeta ora pelo menino e diz: Senhor, abre-lhe os olhos para que ele veja. Quando ele sai de casa, que ele olha, ele diz: eis que vejo carros e cavalos e cavaleiros. Mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Deus deseja fazer você enxergar aquilo que os olhos naturais não podem ver. Diga comigo: a influência do jejum na vida de Jesus me faz enxergar que os campos já estão brancos, que a provisão já está preparada para que eu viva nesse tempo, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, aplauda Jesus. Glória a Deus, glória a Deus.